Eu sou Marília de Abreu, da Wicca Cia das Bruxas, e você está aqui no nosso canal no YouTube. Hoje nós vamos falar um pouquinho do papel das religiões na nossa sociedade, nos tempos de hoje, e até saber se eles estão cumprindo, se as religiões estão cumprindo as suas missões, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o papel das religiões para a sociedade, né? O autor, que vocês sabem que eu gosto bastante, né, o Ken Wilber, ele costuma dizer que assim, a raiz da questão em relação a todas as religiões, o que move, né, as religiões, é a preocupação com a morte. Né? É aquela coisa, de certa forma, a humanidade foi aprendendo a meio que se virar sozinha em relação às questões do cotidiano, né? Você tem dificuldade para arranjar dinheiro, tem dificuldade para alimentação, o trabalho, questões afetivas, mas a gente vai aprendendo, vai se desenvolvendo, cada vez a gente vai criando tecnologias que vão facilitando a vida, então as coisas vão, de certa forma, é possível uma pessoa ser ateu, não ter uma religião, ter uma perspectiva mais racional e não pensar nesses assuntos. Durante muito tempo na vida dela, o pessoal fala que todo mundo pode ser ateu até o avião começar a cair, né? Mas não é só isso. Porque a perspectiva diante da morte, ela também vai ditar o estilo de vida que você vai ter, né? Então, se você pensa o que todas as religiões falam, né? Tipo, se você for bonzinho, você vai para o céu. Se você for malzinho, você não vai para o céu. E isso foi suficiente para moldar a moralidade, a ética, por milênios. Né? As pessoas, então, essa preocupação de, tá, se eu tenho que, sabe, mesmo que eu seja malzinho, eu de vez em quando faço uma caridade, faço alguma coisa assim para meio que equilibrar a balança, né, para não, vai que, né, realmente tem alguma coisa do outro lado, realmente tem alguma punição, tem alguma coisa. Então, assim, as pessoas, mesmo as que não são assim tão legais, elas têm essa perspectiva de que é melhor, por via das dúvidas, né? Num caso de doença, então piora. Num caso de a perda de algum parente, de uma situações que vão confrontando a gente com a nossa finitude, isso é importante, porque assim, quando você tem 20 anos, você vai procurar uma religião só para ver se você vai trazer o seu namorado de volta, se você vai conseguir passar no concurso, vai fazer alguma coisa, e de repente até nem precisa tanto. Mas quando você vai se defrontando com limitações, com as dificuldades, quer dizer, o confronto com as coisas da vida, que é necessário, né, a coisa de você estar se envolvendo com a materialidade, com os seus limites, com os limites das coisas que você vai lidar. Você gosta de fazer alguma coisa, mas você tem os limites da sua competência, os limites dos materiais que você vai usar, os limites de tudo, e isso vai confrontando você, vai fazendo você ter uma atitude mais humilde e também vai ter uma noção de que as coisas precisam valer, né, para compensar tanto esforço, compensar coisa. Então, assim, aí vai criando no ser humano, e esse impulso religioso tende a ficar maior à medida que a pessoa vai chegando na terceira idade, né? Quer dizer, você, enquanto você está bastante envolvido com as questões da sociedade, de produção, reprodução, manutenção de vida, ter uma estabilidade, ter um patrimônio, ter alguma coisa, você pode não se dar tanta ao luxo de ter essas preocupações mais transcendentais, mais filosóficas, mais espirituais. Mas à medida que
esses objetivos vão sendo alcançados ou não são alcançados, e o tempo para alcançar também já está esvaindo, e você está sentindo que se defrontando contra a perda de algumas capacidades, quer dizer, você já não está mais tão flexível, tão ágil, tão inteligente, sei lá, o corpo não está tão bonito, não está tão atraente, o mercado de trabalho não está te aceitando, é como se fosse uma pressão para você falar assim, gente, tudo isso tem que ter algum sentido, né? E aí é que para todo mundo a questão de algo que traga explicações, que traga uma conexão. Quando você é jovem, você quer ver quem resolve, né? Então, se você tiver um problema afetivo, você arranjou um namorado na igreja, você vai, agora só que eu sou da igreja, você arranjou um emprego, alguma situação te favorece num lugar, você vai estar lá e você está, teoricamente, cumprindo a tua parte com relação a esse aspecto, né? Mas quando você se defronta com situações concretas, né, quer dizer, a vida vai te mostrando situações reais, já não satisfaz, já não é o suficiente, né? Essa religiosidade, essa espiritualidade terceirizada, em que um sacerdote, ele é a sua intermediação, ele te traduz as intenções de Deus e ele vai te colocando coisas, obrigações, isso pode, aquele é pecado, aquele é do bem, aquele é do mal, isso não deve fazer, não sei o que lá, e você vai se norteando por aquilo. Tem uma hora que, tá, se as coisas estão fluindo, tudo bem, parece que está funcionando, mas tem horas que não. Na questão de 3 anos atrás, a humanidade como um todo, já não é a primeira vez, né, mas se defrontou com uma situação de pânico mundial em relação à pandemia. Essas situações de tempos em tempos ocorrem, de tempos em tempos causam um momento de... possibilita um salto quântico em relação a essas questões, né? A postura que a religião vai ter, as religiões oficiais, diante de um pânico coletivo, vai definindo também as mudanças que vão ocorrer em relação a esse coletivo, que vai também respondendo de uma forma diferente. Nós tivemos a experiência de, aqui, principalmente aqui no Brasil, mas eu acredito que é mundial, essas igrejas que são mais fundamentalistas, né, elas não souberam preencher aquele momento com a espiritualidade, porque elas nunca lidaram com a espiritualidade, elas sempre lidaram com a materialidade, como se fosse uma forma de, quando você morresse, você ascendesse aos céus, então ali é que você ia ter alguma conexão com esse lado espiritual. E é sempre aquela coisa do dízimo, disso, daquilo, né, vender feijãozinho como miraculoso, a forma ávida como tentaram buscar fiéis, mesmo correndo risco, né, posicionamento anti-vacina. A religião sempre teve um viésinho meio contrário à ciência, né, então, porque ela quer se provar como sendo onipotente, né. E aí cria-se nas pessoas, né, nos fiéis, a descrença, né, assim. E essa descrença, ela é problemática porque uma transição religiosa, ela não se dá assim tão fácil, né, de religiões que vendem a ideia de você
frequentar, ou ficar ouvindo, mudar, desenvolver um estilo de vida todo voltado para uma ética retrógrada e obsoleta, para você ter um bem depois que morre, né? E essa transição para buscar religiões como na Wicca, né, em que você desenvolve uma conexão permanente com o divino, e que essa ideia de uma transição, ela faz parte de um ciclo, né? É uma coisa de difícil, é uma transição difícil, é uma coisa difícil de assimilação, porque as pessoas elas estão habituadas, né, a uma religiosidade em que você vai para pedir, faz alguma coisa como oferenda, ou como, né, eu vou deixar de fazer isso, não vou comer chocolate, vou fazer tal coisa, vou subir os degraus da escada de joelhos, enfim, para ter tal coisa, né? E aí você quer mudar para uma religiosidade em que você está lutando pela tua vida, pelas coisas que você quer ter, sem ser algo que você está cobrando do divino, né? O divino, ele é um auxiliar com o qual você está coexistindo, que você está em cooperação, você está em estado de união, né? E aí o que acontece? Acontecem algumas distorções. Então a gente vê muito comum, mesmo no ambiente de Wicca, que às vezes as pessoas ficam assim: eu estou com um problema afetivo, qual Deus eu tenho que chamar? Eu estou com um problema financeiro, que divindade que eu devo lidar? As divindades, elas não são assim. Quando você lida com servidores, ainda você pode tratar desse jeito. Agora, quando você lida com divindades, as divindades, primeiro que o sistema que a gente segue aqui no Coven não é um sistema a Wicca gardneriana, né? Então, assim, eu não vejo aqui o contato com o divino sendo uma coisa que você vai escolhendo assim: eu quero essa deusa para isso, quero aquela deusa para aquilo. Não. Normalmente a gente tem um apadrinhamento por afinidade. Sim, você pode fazer um ritual dedicado a uma deusa voltada para determinada coisa. A deusa Hecate tem números epípetos para você poder chamá-la para situações, mas isso não é a verdadeira religiosidade da Wicca. Tá? A verdadeira religiosidade da Wicca é você tentar buscar os seus caminhos, tentar resolver você mesmo, e você tem que ter humildade, gente. As pessoas, elas têm situações que fazem parte da sua evolução espiritual passar por determinados problemas. E isso, quando você tem uma religião que você entende que isso faz parte, traz uma aceitação. Então não é aquela coisa assim: então eu vou acender 10 velas, quem sabe a deusa faz. Não é assim, né? E isso é um processo difícil. A pessoa que sai de religiões que o conceito é esse, né? De você vai lá, faz a coisa que vai ter a resposta, vai ter a coisa que você está desejando. Para uma outra religião em que você tem responsabilidade, né? E isso não é um processo fácil mesmo. As pessoas realmente sofrem. A gente tem até uma certa restrição em aceitar quando os alunos vêm desses conceitos muito radicais, né? Porque eles não vão se adaptar facilmente ao nosso sistema, né? Mas aí a gente fala de novo sobre a questão da morte, da finitude, a decadência física, que não precisa ser uma decadência espiritual, né? Você tem e a busca que normalmente as pessoas vão ter quando vão ficando mais velhas, né? Essa necessidade de integração num grupo,
a necessidade de, já, sabe, a pessoa já não está mais tão crente em coisas que não sejam plausíveis, né? Ela já teve experiências com diversas coisas, então algumas é um senso crítico maior. A ideia de que se for para ter alguma conexão verdadeira, tem que ser logo, porque a vida está andando, né? O tempo está correndo, e buscar aquilo que parece que soa verdadeiro, que tem. E é por isso que às vezes pelo menos no nosso coaching, a gente percebe que a grande parte das pessoas que procuram são a partir de 40, né? Tem uns jovenzinhos, tem um pessoalzinho de 20 e poucos que também procura, mas costumam vir com propósitos diferentes, né? E a ideia da busca mais profunda mesmo vem com a idade. E isso porque é uma religião que você vai ter mesmo respostas e você vai ter mesmo a sensação de estar vivendo uma coisa que você vai ter comprovação, né? Não é porque, sei lá, eu fui convincente. Não, a pessoa vive situações, tem experiências, percebe que existe uma conexão, percebe que essa conexão é partilhada por outras pessoas também. Então, aquilo que fica, aquele outro lado, né, que fica uma coisa luminosa, né, aquela coisa de que será que acontece do outro lado, não sei o quê, já deixa de ser uma coisa tão distante, tão longínqua, tão incompreensível, né? Você tem já uma noção, você realiza o que a gente chama de jornadas, né? Você tem experiências em sonhos, você tem reencontros com pessoas falecidas em sonhos, você tem a experiência, né, de receber conselhos, de receber orientações. Então, essa vida, esse intercâmbio com o mundo espiritual, não precisa você morrer para alcançar, né? Você já está alcançando, você já está tendo, então todas as transições e até a aceitação de situações que sejam irreversíveis, elas ficam bem mais simples para quem adere à nossa religião, né? Porque você está vivendo uma coisa que não, você sabe como é. Lógico, uma coisa é você saber, estando aqui, sem as referências do outro plano, né? Você vai estar vivendo situações diferentes, outra dinâmica, outra realidade, mas aquilo não é para você uma coisa tão distante quanto normalmente nas religiões isso ocorre, né? Então fica sempre uma coisa, melhor não falar sobre esse assunto, melhor não tratar sobre isso, porque quando a gente morrer a gente sabe. E aí a gente vive, né? Porque tanto as bruxas quanto os espíritas, essas religiões que entendem que existe uma vida depois, às vezes tem que lidar com esses espíritos errantes que não sabem para onde estão indo ou por que acontece depois, né? Eles ficam pairando ainda em volta das situações, lugares que eles conviveram, né? Enfim, a Wicca ela traz essa perspectiva, né? E eu considero que a pandemia, e não só a pandemia, né? A gente também, assim, a gente está bem num limiar, né? Porque a pandemia trouxe um fim, e essa coisa das inteligências artificiais, de robôs, a gente está vendo uma coisa que quando eu era jovem era ficção científica, né? A gente está vendo a coisa acontecer, e esse mundo novo acontecendo, e tudo isso confrontando com conceitos, ideias, filosofias que já são obsoletas, né? Então a gente está vendo uma decadência, né? E algo tem que se colocar no lugar onde aquilo que acaba, algo tem que nascer, né? E a gente vê a Wicca, ela é uma religião que só cresce,
tá? Mundialmente, ela não faz tanta questão, né? Tem países que ela é bem oficializada, no Brasil existe já, né? Mas tem países em que você pode fazer uma extrema-unção chamando uma bruxa num hospital. Você pode chamar, exigir alguma coisa especial para ser dentro da sua religião. Mas não é bem essa a questão, né? O problema é a necessidade, quando termina alguma coisa que está dando um sustento para a sociedade, é algo que está acabando, que está diluindo, está derretendo, porque não soube trazer o sustentáculo para essa sociedade, né? O sustentáculo espiritual. Algo tem que aparecer, né? Algo tem que aparecer, algo tem que ir suprindo. Então, existe uma carência e existe a necessidade das pessoas de buscarem alguma coisa, né? A ideia desse canal, eu acho que todos já perceberam, a gente não vai ficar falando, olha, gente, vamos soprar canela, vamos acender a vela cor-de-rosa para o amor. Não. A ideia desse canal é justamente abordar essas temáticas, né? Essas dores, essas questões que as pessoas, por que elas buscam uma religião, por que elas estão, no que elas estão decepcionadas diante das outras religiões e por que elas estão se interessando pela Wicca, às vezes também por que elas temem ainda, né? Eu vejo nos comentários as pessoas, um dia eu ainda quero ser, tá? Esse dia você vai esperar até quando? E por que ainda não está buscando, né? O que te prende, né? Eu até sugiro que vocês deixem nos comentários aqui por que ainda não buscaram, né? Normalmente vai ser a família, a sociedade, falta de coragem, ter ainda alguns receios. Relatem quais são esses receios, né? O que vocês têm. Sim, a gente mais ou menos imagina, porque a gente sabe o que se propaga a respeito da Wicca fora do nosso círculo, né? Mas, de qualquer forma, sim, fala o que está afetando. Porque o descontentamento, ele é totalmente descarado. As pessoas, muita gente me procura alegando justamente isso. Olha, gente, acho tão bacana, mas eu não tenho coragem. Então, é aquela coisa, né? A gente tem que ajudar, disponibilizar, né? As pessoas têm que vir por vontade própria, têm que se dedicar. O contraste das religiões patriarcais e a nossa é muito grande, então tem um tempo de desmame da pessoa passar, sabe? Tem que ler um pouquinho, estudar um pouquinho, conversar com pessoas para pensar se não vou embarcar nessa definitivamente. Tem um processo, né, que a gente tem que respeitar também. Enfim, estou abordando mais esse tema. Se vocês tiverem assuntos que vocês gostariam que a gente abordasse, deixem nos comentários. Não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar, fazer qualquer comentário para dar engajamento no YouTube. E a gente está aqui, semana que vem a gente trata outro assunto, tá certo?